Então, vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Métodos de Concentração Mineral 2, do curso Técnico em Mineração do IFPA Campus Belém. E o tema da aula de hoje vai ser a resolução de um exercício sobre flotação. Então, o problema é o seguinte, né? O minério é constituído de grafita, 15%, talco, 10% e quartzo, 75%. Um processo foi desenvolvido em escala de laboratório para concentrar a grafita existente nesse minério. A rota de processamento é ilustrada no fluxograma em tabela 1 fornecidos abaixo. Então, aqui nesse problema, está sendo fornecido a composição mineralógica desse minério, né? Então, ele é constituído de grafita, talco e quartzo, sendo a grafita o mineral de interesse, e é fornecido também os teores desses minerais, né? Então, é 15% do mineral de interesse, que é a grafita, 10% de talco e 75% de quartzo, que são os minerais de ganga presentes nesse minério. Então, vai ser feita uma concentração para separar a grafita do talco e do quartzo por flotação. Então, é apresentado aqui o fluxograma com a rota de processamento para a concentração da grafita nesse minério. Então, ela começa aqui com a operação de moagem. Então, é feita uma redução de tamanho nesse minério, né? O objetivo dessa redução de tamanho é liberar as espécies, né, presentes nesse minério, liberar a grafita dos outros minerais, né, do talco e do quartzo presentes nesse minério. Individualizar essas partículas para que a gente possa fazer a separação por flotação. E, após a moagem, esse minério segue para um tanque de condicionamento a ar. Então, é feita a operação de condicionamento antes da etapa de flotação. Esse condicionamento é feito em duas etapas, no tanque A e no tanque B. Tá? São dois tanques de condicionamento. A polpa, após o seu condicionamento, segue para alimentar uma célula mecânica de flotação no seu primeiro estágio, né, no estágio Hofer, de concentração por flotação. Então, nós temos aqui a alimentação no estágio Hofer de flotação. Essa operação de concentração por flotação separa, né, a grafita e os minerais de ganga, sendo que ela flota a grafita, né, flota a grafita, e esse concentrado do estágio Hofer vai alimentar o segundo estágio de concentração por flotação, o estágio cleaner. E o rejeito desse primeiro estágio, do estágio Hofer, vai ser o rejeito final. O concentrado Hofer, como eu falei antes, vai alimentar o estágio cleaner de concentração. E o flotado aqui, né, vai se constituir no meu concentrado final. E o rejeito do estágio cleaner retorna e é recirculado no processo, né, retornando para o estágio Hofer para ter mais uma oportunidade de separação. Tá? Então, esse é o processo, né, que foi desenvolvido para a concentração da grafita por flotação. As numerações aqui representam os fluxos. Então, a numeração 1 aqui é o fluxo de alimentação da operação de moagem. O 2 é o fluxo de alimentação do estágio Hofer. O 4 é o concentrado Hofer, que é a mesma alimentação do cleaner. O 5 é o rejeito cleaner, fluxo de rejeito cleaner. O 3 é o fluxo de rejeito final e o 6 é o fluxo de concentrado final. Essas numerações aqui de fluxo é para a gente se guiar na hora que a gente for fazer a determinação
desses fluxos no balanço de massa, através do balanço de massa. É fornecida essa tabela nesse problema, né, com alguns dados. Então, nós temos aqui, na primeira coluna, os fluxos baseados no fluxograma, né? Então, um é o fluxo de alimentação do moinho, da operação de moagem. O 2 é o fluxo de alimentação do estágio Hofer de concentração. O 3 o 3, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para a gente ver. O 3 é o fluxo de rejeito final, tá? O 4 é o concentrado Hofer, que é a mesma alimentação do cleaner. O 5 é o rejeito cleaner. E o 6 é o concentrado final. Tá? Então, na segunda coluna, a gente tem a massa de sólidos, porque eu vou estar trabalhando com uma polpa, né? A partir da moagem já se forma uma polpa. Então, eu tenho a massa de sólidos. Na terceira coluna, eu tenho a massa de água, dessa polpa. E aqui eu tenho outras informações. A densidade do sólido, ou seja, a densidade do minério sólido, a densidade da polpa, a composição mineralógica, né, do minério daqui, ou seja, os teores, né, de grafita e dos silicatos que vão se constituir na minha ganga, né, que é talco e quartzo. Eu tenho aqui os teores para cada fluxo, teor de grafita, que é o mineral de interesse, e os teores de silicatos, tá? Então, essa é a tabela 1 que foi fornecida no exercício. E aqui algumas informações complementares. Vamos dar uma lida nelas. Então, a primeira informação, a moagem é feita em moinhos de bolas, até que 95% da massa seja menor que 0,15 milímetros, ou 100 mesh. Ele diz que não é necessário deslamar. Isso quer dizer o quê? Que todo minério que passa pelo moinho segue para a etapa de flotação. Não é feita uma deslamagem para retirada da fração lama, né, desse minério. Segunda informação, adição de silicato de sódio preparado na concentração de 5% massa-volume para adsorver na superfície dos minerais silicatados, aumentando sua hidrofilicidade. Essa adição de silicato é feita na dosagem de 500 gramas por tonelada e o tempo de condicionamento é de 8 minutos com esse reagente. Outra informação é a adição de óleo diesel in natura para aumentar a hidrofobicidade das partículas de grafita. É feito na dosagem de 200 gramas por tonelada, no tempo de condicionamento de 10 minutos. É dada aqui a massa específica do óleo diesel, 0,86 toneladas por metro cúbico. Próxima informação diz o seguinte, que após o condicionamento com silicato e óleo diesel, executa-se a flotação Hofer por 15 minutos. Nesta etapa, deve-se adicionar o MIBIC, que é o metil isobutilcarbinol, na dosagem de 20 gramas por tonelada, para que se produza uma camada espessa de espuma. Aí é dada a massa específica do MIBIC, que é 806,5 kg por metro cúbico. Então, essas foram as informações complementares do problema. Aí vem algumas questões, né, que são solicitadas a serem respondidas no problema. Então, com base nessas informações, resolva as questões abaixo. Primeiro, qual o papel desempenhado por reagente adicionado? Então, foram 3 reagentes adicionados, né, o silicato de sódio, o óleo diesel e o MIBIC. Então, nessa questão, ele quer saber qual a função de cada reagente, se funciona como coletor, ativador, depressor, espumante, dispersante, regulador.
tá? Então, a gente vai ter que dar a função de cada um desses reagentes no problema. Segundo, indique no fluxograma onde cada um dos reagentes é adicionado. Então, a gente vai voltar lá no fluxograma, aqui, tá? E a gente vai indicar aqui onde cada um desses reagentes vai ser adicionado, em quais etapas, em quais equipamentos, né? Eles vão ser adicionados. Nós temos aqui a etapa de moagem, o condicionador A, o condicionador B, a etapa Hofer de flotação e a etapa cleaner de flotação. A gente tem que indicar onde eles serão adicionados. E o terceiro é dizer qual tipo de flotação utilizada, né? Se é flotação direta, flotação reversa, flotação seletiva ou flotação coletiva, ok? Então, estejam aí com o exercício em mãos para que a gente consiga resolver esse problema. Então, primeiramente, eu vou dar um tempo para vocês, tá? Para tentar fazer essas três questões, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? O maior problema mesmo é que a minha internet. Olha, não entendi, Lucas. Caramba. Minha internet tá ruim, eu acho que tá travando pra caramba, não tô conseguindo ver direito aqui. Hum, ok. Vamos dar alguns minutos, tá? Para que vocês consigam entender, dar uma lida no exercício, né? E tentar fazer alguma coisa dessas três questões. Aí vão aparecer algumas dúvidas que eu quero que vocês perguntem. Esse exercício está na apostila de flotação, tá? Lá no final da apostila.
Então, pessoal, já se passaram 5 minutos, né? Vamos tentar fazer a primeira questão, né? Diz assim, qual o papel desempenhado por reagente adicionado? Foram adicionados 3 reagentes, silicato de sódio, óleo diesel e o MIBIC. Então, vamos ver aqui as informações, né, que fala sobre cada um desses reagentes. Então, o silicato de sódio ele é utilizado para dissolver na superfície dos minerais silicatados, dos minerais de ganga, né, nesse caso aí do minério, para aumentar a sua hidrofilicidade. Na dosagem de 500 gramas por tonelada, no tempo de condicionamento de 8 minutos. Tá? Então, nesse caso, a gente está querendo flotar o mineral de interesse, né, a grafita, e deprimir, né, os minerais de ganga, que são os minerais silicatados. Então, qual vai ser a função do silicato de sódio? Qual o nome que se dá para esse reagente? Tipo de reagente? Lorena, pode falar para a gente? Pode responder essa questão? Pode responder essa questão para a gente? Qual a função do silicato de sódio? Qual tipo de reagente? Aqui eu tenho que dizer se ele é ativador, depressor, coletor, regulador, dispersante, espumante. O que é que você acha? O que é que você acha que o silicato de sódio faz aí no processo, no condicionamento? Ele está aumentando a hidrofilicidade dos minerais silicatados, que constitui a ganga nesse minério. Qual é o tipo de reagente que tem essa função? O que é que vocês acham, pessoal? Outros podem responder também. Lienay e Roseli estão falando aqui que é um depressor, né? Por que que é um depressor? Exatamente isso, tá? Ele está funcionando como um depressor dos minerais silicatados. Qual é a função do depressor, né? Aumentar a hidrofilicidade dos minerais, das espécies minerais, tá? Para aumentar a seletividade do processo de flotação. Tá? Então, eu não tenho interesse em flotar esses minerais, tá? Eu tenho interesse em flotar, nesse processo, né, nesse minério, eu tenho interesse em flotar a grafita, que é um mineral de interesse. Então, para aumentar a seletividade do processo de flotação, eu vou aumentar essa hidrofilicidade desses minerais silicatados adicionando um reagente chamado depressor, tá? Então, o silicato de sódio está funcionando como um depressor dos minerais silicatados, para aumentar a hidrofilicidade desses minerais. E o óleo diesel? Qual a função dele? Qual o tipo de reagente ele está sendo utilizado?
Elianai está dizendo que o óleo diesel é um espumante. Por que, Elianai? Olha o que está sendo dito aqui na informação sobre o óleo diesel. O óleo diesel in natura para aumentar a hidrofobicidade das partículas de grafita. Mas ele está dizendo que é coletor. Por que não é um espumante? Aqui, no problema, não está dizendo que o óleo diesel vai ser utilizado para produzir espuma. Tá? O óleo diesel, a função dele é aumentar a hidrofobicidade das partículas de grafita. Então, o reagente que tem essa função, né, de tornar uma espécie que é hidrofílica e hidrofóbica, ou aumentar o caráter hidrofóbico, é chamado de coletor. Então, a grafita ela vai ser coletada, tá? A grafita ela é uma espécie mineral naturalmente hidrofóbica, mas a gente pode aumentar mais ainda esse grau, né, esse teor de hidrofobicidade utilizando um reagente coletor adequado para essa espécie mineral. É o caso aqui que é utilizado o óleo diesel, ok? Então, a função do óleo diesel está sendo utilizado como coletor, tá? Ele vai coletar as partículas de grafita. E o terceiro reagente é o MIBIC, o metil-isobutilcarbinol. Ele está sendo utilizado, né, após o condicionamento para que se produza uma camada espessa de espuma. E aí, o que vocês acham de qual é a função desse reagente? Ele é o espumante, né? É um reagente que vai produzir a espuma e tornar essa espuma mais estável, é chamado de espumante. Então, vamos colocar aqui a resposta, tá? Então, silicato de sódio vai ser impressor, né? Os silicatos. O óleo diesel vai ser o coletor da grafita. E o MIB que vai ser o espumante. Ok? Então, primeira questão está resolvida. Silicato de sódio, depressor dos silicatos. Óleo diesel, coletor da grafita. MIB é o espumante. Segunda questão. Indique no fluxograma onde cada um dos reagentes é adicionado. A gente viu, né, quando estava estudando a flotação, que os reagentes que são utilizados durante o processo de flotação, eles não são adicionados todos no mesmo equipamento, né? Por quê? Porque eles têm funções diferentes durante o processo, tá? E eles precisam de um determinado tempo, né, para que possam atuar e realizarem as suas funções. Então, eles devem ser adicionados, né, em pontos diferentes dentro do circuito de flotação, tá? Então, a gente tem aqui que, geralmente, né, os moduladores da coleta, eles são adicionados, os moduladores ativador e depressor, eles são adicionados durante a etapa de condicionamento, juntamente com o principal reagente da flotação, que é o coletor, tá? O espumante, geralmente, ele é adicionado na célula de flotação, já durante a etapa de flotação, porque é lá que eu quero que se forme a espuma. O regulador de pH, ele deve ser adicionado quanto antes no processo. Então, o regulador de pH,
geralmente ele é adicionado na etapa em que já se forma a polpa. Então, ele geralmente é adicionado já na operação de moagem, ok? Então, vamos ver no fluxograma, né, aonde cada um desses três reagentes deve ser adicionado. Então, a gente tem aqui as operações, né, com os equipamentos. Então, tem aqui a operação de moagem, então aqui tem um moinho, tá? Aqui eu tenho dois tanques de condicionamento, o tanque A e o tanque B. Então, a operação de condicionamento é feita em dois tanques separados, né? Tem um tanque A de condicionamento, tem um tanque B. E aqui eu tenho já o processo de flotação em dois estágios, né? Tem o estágio Hofer e o estágio Cleaner, tá? Então, eu poderia adicionar, né, esses reagentes em todas essas etapas de processo desses equipamentos do circuito de tratamento de minério de grafita, ok? E aí eu teria que verificar onde é que cada um desses reagentes, né, vai ser adicionado. Nesse exercício, eu já tenho aqui indicado, né, com as setas, onde cada um desses reagentes vai ser adicionado. Então, eu tenho um reagente que vai ser adicionado no tanque A, de condicionamento, né, está aqui a seta. Tem um outro que vai ser adicionado no tanque B, tá? E tem um outro que vai ser adicionado aqui na etapa Hofer, de flotação. Para ficar mais fácil, né? A gente indicar aqui onde cada um desses reagentes vai ser adicionado. Então, vamos ver, né? O silicato de sódio, onde ele deve ser adicionado, gente? Em que equipamento desse fluxograma, né? Eu vou adicionar o silicato de sódio. Lembrando que ele é um depressor, né? Vai ser adicionado aonde? O que vocês acham? Lembrando, né, que os moduladores da coleta, eles têm a função, né, de tornar mais fácil a atuação do coletor. Então, eles tendem a modificar, né, o comportamento hidrofílico e hidrofóbico de algumas espécies minerais para melhorar a seletividade e melhorar a atuação do coletor nas partículas minerais. Então, os moduladores da coleta, eles devem sempre serem adicionados antes do coletor, porque eles têm a função de melhorar a ação do coletor, certo? Então, silicato de sódio, como ele é um depressor, o depressor é um modulador da coleta. Então, ele vai ter que ser adicionado antes do coletor. Onde vocês acham que, dentro desses três equipamentos, onde vai ser adicionado o depressor silicato de sódio? No tanque B? Por que no tanque B? Por que eu vou adicionar no tanque de condicionamento B, o depressor? Lembrando que o depressor tem que ser adicionado antes do coletor, né? Então, nós temos aí um depressor, que é o silicato de sódio, coletor, que é o óleo diesel, e um espumante, que é o MIB. Então, como o depressor, ativador depressor e coletor, eles são adicionados na etapa de condicionamento, tá? Só que
Ativador e depressor tem que ser adicionado antes do coletor, no condicionamento. Então, aqui nós temos o tanque A, né? Pela ordem, a polpa passa primeiro pelo tanque A para depois passar pelo tanque B de condicionamento. Então, como eu tenho que adicionar primeiro o depressor, né? Antes do coletor, eu vou adicionar esse depressor no tanque de condicionamento A. Ok? Então, vamos indicar aqui a adição do citrato de sódio como depressor. Então, no tanque A de condicionamento, né, eu vou adicionar o silicato de sódio como depressor. E agora, onde eu vou adicionar o coletor, que é o óleo diesel? Eu vou adicionar ele no tanque de condicionamento B. Vamos indicar aqui. Óleo diesel. Coletor. E onde eu vou adicionar o espumante é adicionado na célula mecânica de flotação. Então, aqui está indicando, né, no estágio Hofer. Então, vou colocar aqui o espumante, que é o MIBIC. Ok? Então, existe uma ordem, né, para a gente adicionar os reagentes no circuito de flotação. Então, a gente adiciona primeiro o ativador e depressor, tá? Em seguida, o coletor. Esses reagentes, né, coletor e modificadores da coleta são adicionados na etapa de condicionamento e o espumante é adicionado na célula mecânica de flotação, na célula de coluna de flotação, tá? O regulador de pH, o ajuste de pH, ele deve ser feito quanto antes. Então, pode ser que ele já seja adicionado na etapa de moagem. Nesse problema, não foi falado de regulador de pH, certo? Então, silicato de sódio adicionado no tanque A como depressor, óleo diesel adicionado no tanque B como coletor, e o MIBIC adicionado na célula mecânica do estágio Hofer de flotação. Ok? Vamos agora responder a terceira questão. Qual o tipo de flotação utilizada? Então, aqui, né, eu tenho que dizer se a flotação é direta, reversa, seletiva ou coletiva. O que vocês acham? Entre flotação direta e reversa, que tipo de flotação é? E por quê, né? A gente saber se a flotação é direta ou reversa, eu tenho que saber qual é a espécie que está sendo flotada, né? Então, se eu estou flotando o mineral útil, eu digo que a flotação é direta. Agora, se eu floto
o mineral de ganga, os minerais de ganga, eu digo que a flotação é reversa, certo? E qual é o critério que eu utilizo para definir quem vai ser flotado, né? Se vai ser espécie útil ou espécie de ganga. É um critério do teor, né? Dessas espécies no minério. Então, aquela espécie que tiver menor teor no minério vai ser a espécie que vai ser flotada, tá? Por que disso? Para diminuir o uso de coletor, porque quanto maior a quantidade da espécie a ser flotada, maior a quantidade de coletor, do reagente coletor que eu vou utilizar, e aí isso é um custo a mais, né, no processo. Então, para minimizar esse custo de utilização de reagente coletor, a gente sempre flota a espécie de menor teor no minério. Então, qual é a espécie que está em menor teor no minério? Vamos ver aqui a composição mineralógica, né, desse minério. Então, temos grafitas 15%, talco 10, quartzo 75%. Nesse caso, talco e quartzo são minerais silicatados, né, e são constituintes da ganga. Então, apesar do talco estar em menor teor, mas ele é do mesmo tipo, né, do quartzo, vai se constituir em ganga nesse minério, tá? Logo, o teor aqui vai ser de 85% de ganga, e da espécie útil vai ser 15%. Então, a espécie útil, nesse caso, está em menor teor. Então, eu vou flotar a espécie útil, a grafita, ok? Então, quando a gente flota a espécie útil, o tipo de flotação é o quê? Direta ou reversa? Ela está perguntando por que não o talco, né? Porque o talco, ele vai se constituir, tá? Na espécie de ganga. E se eu flotar o talco, eu não separo a grafita do quartzo. Eu separo só o talco que eu não tenho interesse, certo? O meu mineral de interesse é a grafita. Se eu flotar o talco, que ele está em menor teor, eu não separo a grafita. A grafita vai estar misturada ainda ao quartzo, ok? Então, nesse caso, a flotação é o quê? A flotação é direta, né? Por que que a flotação é direta? Eu estou flotando o mineral de interesse, que é a grafita. Ok, gente? Entendido? Tá? A Lorena está perguntando aqui, então não é só o menor teor, tem que ser o teor mais o interesse. Sim, eu tenho que saber, né, qual é a espécie minha de interesse nesse minério e quais são as espécies de ganga, que eu não tenho interesse, tá certo? Então, eu vou verificar qual é a espécie que está em menor teor entre a espécie útil e as espécies de ganga, não de maneira isolada, tá certo? Não vou verificar a espécie mineral que está em menor teor isoladamente, é essa que eu vou flotar, não. É entre espécie útil e espécie de ganga, tá certo? Então, nesse caso, eu vou fazer uma flotação direta, porque eu vou flotar a grafita, que é um mineral de interesse, que se encontra em menor teor em relação aos minerais de ganga. Esse exemplo de minério, ok? Tudo bem? Vamos colocar aqui. Então, vai ser flotação direta
Em relação agora a se é seletiva ou coletiva, que tipo de flotação está sendo realizada? A seletiva, né, é quando a gente flota uma única espécie mineral. E a coletiva é quando a gente flota mais de uma espécie ao mesmo tempo, né? Daí o nome coletiva. Geralmente, né, essa flotação coletiva, ela é feita com espécies que possuem características comuns, né? É muito comum a gente fazer a flotação de coletiva de sulfetos, né, de minerais sulfetados. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma flotação seletiva, ok? Que eu estou flotando apenas a espécie de grafita, né? Então, a flotação, esse exemplo aqui, nesse problema, né? É uma flotação direta, porque eu estou flotando o mineral de interesse, que é a grafita, que se encontra em menor teor no minério, tá? Uma flotação direta. E é uma flotação também seletiva, porque eu estou flotando apenas a espécie de grafita, tá? Se eu estivesse flotando várias espécies com características comuns, aí a flotação ia ser coletiva. Mas nesse caso, não, estou flotando uma única espécie, é uma flotação seletiva, ok? Então, tipo de flotação utilizada é flotação direta e seletiva, certo? Entendido, gente, essas três questões no problema? Tudo bem? Então, vamos adiante. Próxima questão está perguntando qual é a recuperação em massa do processo e a recuperação de grafita. Como é que a gente calcula a recuperação em massa do processo? Como é que a gente determina essa recuperação em massa, né? E para que serve esse parâmetro, né? Eu quero saber essa recuperação para quê? Esse parâmetro, ele vai me dizer o quanto, né, da massa que eu alimentei de minério no processo, né, para a concentração da grafita, o quanto eu consegui colocar no meu produto, que é o concentrado final, nesse problema. Então, essa recuperação em massa é um parâmetro que me diz, né, se eu estou conseguindo atingir o meu objetivo de produção. Lembram que eu falei para vocês que na usina, né, quem trabalha na usina de tratamento de minérios, trabalha com três metas a serem alcançadas. A primeira é a meta de produção. Eu tenho que produzir a quantidade, né, que foi acertado com o cliente para ser comercializada. Tenho que atingir a meta de qualidade. A meta de qualidade está relacionada com os teores do mineral útil e dos minerais contaminantes presentes nesse minério, né? Tenho que ajustar esses teores dentro daquilo que foi acordado com o cliente, colocar dentro desses valores especificados pelo cliente. E a meta de prazo, né? Eu tenho que atingir isso, essa produção e essa qualidade desse produto, né? Para entregar para o meu cliente dentro de um determinado tempo, que é o prazo. Então, todo mundo que trabalha na usina de tratamento de minérios, né? Vai trabalhar para atingir essas três metas aí da usina, que são a meta de produção, que é a quantidade de produto que vai ser produzido, meta de qualidade, relacionada aos teores, mineral de interesse e minerais contaminantes, e a meta de prazo, né, para atender dentro do prazo que foi acertado. Então, a recuperação em massa, ela está relacionada com a primeira meta, né, que é a meta de produção. Ela vai me dizer se eu estou conseguindo atingir essa meta de produção, ok?
E como é que a gente determina essa recuperação em massa? Matematicamente, né? Essa recuperação em massa, eu determino através de uma relação entre a massa do concentrado, né, a massa do meu produto, que nesse caso é a massa do concentrado final, e a massa daquilo que eu alimentei no processo, massa da alimentação. Multiplico isso por 100 para ser dado em porcentagem. Tá? Então, essa é a expressão que a gente utiliza para calcular a recuperação em massa. E a recuperação de grafita? O que é isso? A recuperação de grafita nada mais é do que a recuperação metalúrgica, né? Nesse caso, a recuperação metalúrgica da grafita, ok? O que significa nessa recuperação da grafita? A recuperação da grafita está relacionada com a meta de qualidade. Com a meta de qualidade e com a meta de produção também, tá, gente? Só que ela é específica para a espécie útil, nesse caso aqui, que é a grafita. Enquanto que a recuperação em massa, ela vai ser em relação à massa total que eu estou produzindo. O que é essa massa total, né? Por que existe uma massa total e uma massa somente de grafita, né, no concentrado? Porque a operação de separação por espécie, industrial, ela nunca separa as espécies úteis de ganga de maneira 100% ou ideal, tá? Sempre eu vou perder um pouco da espécie útil no rejeito e sempre eu vou ter o meu concentrado contaminado com um pouco da espécie de ganga. Então, a massa do concentrado ela vai ser sempre a massa da espécie útil mais a espécie de ganga, que está em pequena proporção, tá? E eu vou ter dentro desse concentrado, né, a massa somente da espécie útil, que eu tenho interesse. Então, eu tenho que saber o quanto eu tenho somente da espécie útil, que nesse caso é a grafita. E o parâmetro que vai me dar uma ideia disso é a recuperação metalúrgica. Ok? Então, a recuperação metalúrgica ela está sempre relacionada com um componente específico presente, seja no minério, seja no concentrado, seja no rejeito. Tá? Mas é mais comum a gente determinar a recuperação para o concentrado. Tá? Então, matematicamente, como a gente determina essa recuperação de grafita? Ela vai ser a relação entre a massa de grafita no concentrado e a massa de grafita na alimentação, multiplicado por 100 para ser dado em porcentagem. Ok? Então, vou precisar saber, para calcular a recuperação em massa, a massa do concentrado e a massa da alimentação. Essas massas são fornecidas no problema? Vamos verificar. Eu acho que não. Então, visto aqui, né, no fluxograma, então tem que ter a massa da alimentação do processo, que é a massa que alimenta aqui a operação de moagem, e a massa do concentrado final, tá? A massa do processo é a massa do fluxo 1, massa de alimentação do processo. E a massa do concentrado final é a massa do fluxo 6. Ok? Então, aqui na tabela, ó, fluxo 1 está sendo fornecido a massa de sólidos, que é 100. E o fluxo 6 não é fornecido. Tá? Então, eu tenho que fazer um balanço de massas para determinar, primeiramente, né, essa massa do concentrado, porque eu só tenho a massa da alimentação, para poder calcular a recuperação em massa. Entendido?
Então, vou fazer um balanço de massas, primeiramente, para determinar a massa de concentrado que não foi fornecida, para depois calcular a recuperação em massa. Então, vamos lá, como é que a gente faz isso, né? Eu posso fazer um balanço de massas, né, em etapas isoladas, eu posso fazer para o processo todo. Eu resolvi fazer aqui para a etapa Hofer, tá? Então, eu tenho aqui, balanço de massas na etapa Hofer. Vai ser o quê? Massa que alimenta a etapa Hofer igual ao que sai no concentrado, mais o que sai no rejeito da etapa Hofer, tá certo? Massa que alimenta a etapa Hofer. Vamos ver aqui no fluxograma. Massa que alimenta a etapa Hofer, olha, é o fluxo 2. Massa que sai da etapa Hofer é o fluxo 4 no concentrado e o fluxo 3 no rejeito final. Tá? Fluxo 2 é 119,5, 3 e 4 eu não sei, não é fornecido. Tá? Eu vou ficar com essa equação aqui, com duas incógnitas. Então, com uma equação e duas incógnitas, eu não consigo resolver esse problema. Então, vou precisar de mais uma equação. Essa equação vai ser dada pelo balanço metalúrgico da grafita, também na etapa Hofer. Vou fazer o balanço metalúrgico para ela. Vai ficar assim, né? Massa da grafita que alimenta é igual a massa da grafita que sai no concentrado e no rejeito. Tá? Então, substituindo os valores, né? Massa da alimentação é 119,5. Teor de grafita na alimentação é 15,15, 15,5, que isso é fornecido lá na tabela. Tá? Massa de concentrado eu não sei. Teor de grafita no concentrado é 51%. Massa de rejeito eu não sei. Teor de grafita no rejeito é 1,4%. Então, agora, olha, eu tenho duas equações com as mesmas incógnitas, massa do concentrado e massa do rejeito. Então, agora dá para eu resolver esse sistema e determinar essas massas de concentrado e de rejeito. Então, resolvendo esse sistema, eu vou ter que massa do concentrado vai ser igual a 33,97 toneladas. Então, isso é a resposta do fluxo 4 da tabela. Massa do rejeito vai ser 85,53 toneladas. Essa é a resposta do fluxo 3 do problema. Tá? Então, aqui, na tabela, eu determinei a massa de sólidos do fluxo 3, que deu 85,53, e do fluxo 4. O fluxo 3, ele é o meu rejeito final. Tá? Então, produzi de rejeito final 85,53 toneladas. E o fluxo 4 é o meu concentrado Hofer, ou que é o mesmo que alimenta a etapa cleaner, né? A alimentação da etapa cleaner, que são 33,97 toneladas. Ok? Então, achei aqui o fluxo 4. Mas eu preciso, né, para calcular a recuperação em massa, do fluxo 6. O fluxo 6 nada mais é do que o concentrado final. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui para o fluxograma. É melhor de visualizar. Então, preciso agora determinar a massa de sólidos do concentrado final. Eu tenho aqui a massa, eu calculei a massa do fluxo 4, né, que alimenta o cleaner, e tenho a massa do fluxo 5, tá, que é do rejeito cleaner. Está sendo dado aqui na tabela, cadê? 9,5. Tá? Eu faço o balanço de massas aqui na etapa cleaner e acho a massa de sólidos do concentrado final.
Então, massa que entra, que é o fluxo 4, tem que ser igual ao que sai, que é o fluxo 6 mais o 5. Logo, a massa do concentrado final vai ser a massa da alimentação menos a massa do rejeito cleaner, que é o fluxo 5. Então, vamos lá. Então, massa do fluxo 4 é 33,97, que alimenta o estágio cleaner, né? Massa do rejeito cleaner é 19,5. Então, logo, a massa do concentrado vai ser a diferença, né? 33,97 que eu alimentei, menos 19,5 que foram para o rejeito do estágio cleaner. Então, para o concentrado cleaner vão 14,47 toneladas de sólidos, certo? E assim eu fecho o meu balanço, né? De sólidos, massa de sólidos. E consigo agora, né? A massa de concentrado final, que é 14,47, e a massa da alimentação, que é 100. Vamos lá. Vamos lá agora calcular a recuperação em massa do processo. Então, como eu falei para vocês, a recuperação em massa é dada, né, pela relação entre o concentrado final e a massa da alimentação vezes 100. A massa do concentrado final já determinei, 14,47. Massa da alimentação foi fornecida, 100 toneladas vezes 100. Logo, a recuperação em massa vai ser de 14,47%. Ou seja, das 100 toneladas que eu alimentei, né, de minério, processo, eu consegui produzir 14,47 toneladas no concentrado. Tá? Então, aqui está a massa de grafita com a massa, um pouco da massa de contaminantes, né, que foram para o meu concentrado. Essas 14,47 toneladas do concentrado final. E a recuperação de grafita do processo, que é a mesma recuperação metalúrgica para a grafita, né? Como é que eu vou determinar? Então, ela é dada pela massa de grafita no concentrado dividido pela massa de grafita na alimentação. Como é que eu determino a massa da grafita no concentrado? Basta eu multiplicar o teor de grafita no concentrado pela massa do concentrado. Eu acho a massa de grafita no concentrado. Na alimentação, como é que eu determino essa massa? Basta multiplicar o teor de grafita na alimentação pela massa da alimentação. Substituindo, né, os valores, eu vou ter aqui massa do concentrado final, 14,47 toneladas, teor de grafita no concentrado, 95%, dividido pela massa da alimentação, 100 toneladas, teor de grafita na alimentação, 15%. Aí, vezes 100. Resolvendo essa conta, né, vai me dar uma recuperação de grafita do processo, uma recuperação metalúrgica de grafita, de 91,64%. Isso quer dizer o quê? Eu tenho uma baixa recuperação, né, em massa, ou seja, eu estou produzindo pouco concentrado em massa, né? Eu estou produzindo muito rejeito, né? Porque dessas 100 toneladas, em torno de 15 toneladas vão para o concentrado e o restante, né, 75 toneladas estão indo para o rejeito, tá? Mas, em compensação, eu estou produzindo bastante da espécie útil, né? Que, digamos que que de 100 toneladas somente de grafita, 91 toneladas está indo para o concentrado, tá? Só para dar um exemplo. Não é o caso aqui, tá? Aqui a gente teria que calcular o quanto eu tenho de grafita na alimentação. É dado por essa conta aqui, ó, 15 vezes 100. Na verdade, dessas 100 toneladas de minério, 15 toneladas são de grafita, tá?
e dessas 15 toneladas, 91,64%, né, dessas 15 estão indo para o concentrado. Então, apesar de eu estar produzindo uma quantidade relativamente baixa, né, em massa de concentrado, eu estou produzindo com uma quantidade alta somente do mineral de interesse, tá? Da grafita. Que é isso que está me dizendo aqui, certo? Entendido, gente? A recuperação em massa e a recuperação metalúrgica do processo? Tá ok, então vou passar adiante. Próximo problema. Próxima questão, na verdade, do problema. Se esse processo for colocado em prática em escala piloto, né, com uma alimentação de 5 toneladas por hora, qual a massa de minério que se deve alimentar a usina para que se produza 5 toneladas de concentrado de grafita com teor de 95% de carbono? Hein? O que vocês acham aqui que a gente deve fazer, né, para determinar a massa de minério que eu devo alimentar essa usina piloto para que se produza 5 toneladas de concentrado de grafita com teor de 95% de carbono? Nesse caso, a gente não vai levar em consideração essa alimentação aqui, tá? Vou até tirar aqui do problema. Era apenas para indicar que era uma escala piloto, ok? Então, eu quero produzir 5 toneladas de concentrado de grafita com teor de 95% de carbono. Então, essa questão aqui eu vou querer que vocês resolvam e na próxima aula, tá? A gente vai discutir sobre essa questão, tá bom? Quero que vocês pensem durante a semana, tentem resolver e na próxima aula a gente discute e resolve essa questão e outras que tem lá no exercício que eu quero que vocês também tentem resolver, tá bom? Como, por exemplo, né, eu quero que vocês tentem preencher essa tabela com a densidade de polpa, calcular a densidade de polpa em cada um desses fluxos que está faltando aqui, tá? No fluxo 3, 4 e no 6. Determinar essa densidade de polpa. Como é que vocês vão fazer isso? Tá? O que é a densidade? É uma relação massa-volume, tá certo? Então, como é da polpa que vocês vão determinar essa densidade, então vai ser massa da polpa dividido pelo volume da polpa. Só que o que é massa de polpa? É massa de sólidos mais massa de água. E o que é volume de polpa? É volume de sólidos mais volume de água. Então, para determinar a densidade da polpa, vocês têm que achar a massa de sólido do fluxo, que é essa coluna aqui, ó, a segunda coluna, que já foi calculado com os balanços, né? A massa de água que está sendo fornecida, aí você tem a massa de polpa. São as duas, a massa de polpa, tá? Os volumes, vocês vão determinar através das densidades que são fornecidas aqui de sólidos e da densidade de água, né? Porque a polpa é constituída de dois componentes, um sólido e a água. Então, com a densidade do sólido, você acha o volume de sólido. Com a densidade da água, né, que é 1 tonelada por metro cúbico, vocês acham o volume de água. Então, achou o volume de sólido, achou o volume de água, achou o volume da polpa.
Dividindo a massa da polpa pelo volume da polpa, acha a densidade da polpa. Ok? Então, façam também esse exercício e preencham aqui essa tabela para a próxima aula. Ok, gente? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vou parar a gravação aqui, tá?